Olá pessoal, meu nome é João Zanata e bem-vindos ao canal Vinhos Sem Fronteiras. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vinificação de espumantes / champanhes, vamos falar sobre vinhos rosés e vamos falar sobre vinhos de sobremesa, que são os vinhos fortificados, certo? No vídeo passado nós falamos um pouco sobre a vinificação de vinhos tintos e a vinificação dos vinhos brancos, certo? Então vamos começar com os espumantes e champanhes, correto? Alguns já conhecem esse método e tem algumas particularidades e algumas histórias interessantes também que eu vou contar para vocês. Então vamos começar pelo método champenoise, que é o método tradicional, o método clássico que todos comentam, né? Que é o mais tradicional, que foi desenvolvido, foi feito inicialmente na região de Champagne, na França, tá? Pelo Dom Perignon, que é até uma famosa vinícola, um famoso champanhe, tá? É o método tradicional. E como que é feito pelo método tradicional, diferentemente do método Charmat, que nós vamos ver depois. Então, o método champenoise, você faz o quê? Primeiro você tem que ter o vinho base. O vinho base nada mais é que é o vinho feito, ou tinto ou branco normalmente. Então todo champanhe, espumante, feito pelo método champenoise, vem de um vinho base. Vem de um vinho branco ou um vinho tinto. No caso, a champanhe é a uva Pinot Noir, a uva Pinot Meunier e a uva Chardonnay, sendo 40% vinho branco e 60% vinho tinto. Tá? São essas três uvas que são feitas a champanhe da região de Champagne, tá? Então, feito o vinho base, certo? Então você tem o vinho base, você vai fazer o quê? A segunda fermentação. A segunda fermentação, que é a fermentação no qual vai gerar a perlagem, que é aquelas bolinhas, né? Fermentação carbônica para ter o quê? Aquela perlagem no champanhe. São as bolinhas. Então, feito a segunda fermentação, tá? Vai ser adicionado o licor de expedição. O licor de expedição que vai denominar que tipo de espumante, que tipo de champanhe é. Se é o Brut, se é o... Eu até tenho uma colinha aqui, vou colocar na tela para vocês acompanharem. O Extra Brut, ou Nature, que é 0 grama de açúcar por litro, é o Extra Brut ou Nature. O Brut, de 1 grama a 15 gramas por litro. O Extra Sec ou Extra Dry, de 12 a 20 gramas por litro. O Sec ou Dry, 17 a 35 gramas por litro. O Demi-Sec, de 35 a 50 gramas por litro. E o Doux, que é acima de 50 gramas por litro. Então, nos casos dos espumantes, tem essa denominação, tá? Voltando para o método de champanhe feito, colocou o licor de expedição, dá para denominar que tipo que vai ser. Aí vai o que? Vai ficar o líquido armazenado nas garrafas, vai ficar nos pupitres, que vocês já conhecem, são aquelas umas madeiras, umas tábuas no qual fica a garrafa numa posição diagonal, a garrafa, e antigamente as pessoas tinham que fazer a remoagem, que é girar todo dia 1/4 da garrafa. Então a garrafa fica naquele pupitre de madeira, né? E as pessoas iam lá e davam 1/4 de volta todo dia, em todas as garrafas. Então imagina, 1/4 de volta, o tempo que era perdido. Então assim, poucas vinícolas na região de Champagne, Reims e Pernod fazem isso. Eu estive lá agora há 6 meses atrás e visitei algumas vinícolas e algumas bodegas, algumas vinícolas, e eles falaram que hoje em dia pouquíssimas fazem desse jeito. Então atualmente já tem máquinas que fazem todo esse trabalho de remoagem, né, nas garrafas, tá? E até tem uma história interessante também de Dom Perignon, que descobriu esse método, que ele descobriu por acaso, que ele estava fazendo um vinho branco, e quando ele estava fazendo a vinificação do vinho branco,
e quando ele foi lá embaixo pegar a garrafa, a temperatura desceu, baixou um pouco, e quando ele foi pegar a garrafa explodiu. Então tinha ainda levedura dentro da garrafa, estava fazendo ainda a fermentação, a garrafa explodiu, e ele ficou sem saber. O Dom Perignon tomou aquele líquido. Quando ele tomou aquele líquido, aí tem a frase célebre dele que fala assim: nossa, estou bebendo estrelas. Então ficou muito famosa essa frase, e depois daí que surgiu o método champenoise. Depois a Madame Clicquot, né, da Champagne Vieuve Clicquot, aprimorou o método, claro, com a parte de remoagem, de girar as garrafas no pupitre, deixar cada vez mais ela inclinada no pupitre, as garrafas de champanhe, tá? E depois disso, por 12 meses a garrafa tem que ficar. Então, essa champanhe tem que ficar pelo menos 12 meses ali fazendo esse trabalho de remoagem, fazendo esse trabalho, até que a levedura vá para o início da garrafa. Então, o intuito é que a levedura, depois que faça toda essa remoagem no pupitre, a levedura vá para o início da garrafa, e por um método de congelamento, que até aí ela fica com uma tampinha de garrafa mesmo. Ela vai para um método de que eles colocam nitrogênio para congelar essa parte, e com o nitrogênio tira-se a levedura e depois coloca a rolha, tá? A rolha da champanhe. Então esse é o método de champenoise. O outro método é o método Charmat, que é o método Charmat, que é menos complexo, muito mais barato do que o método de champenoise, tá? E o método de Charmat, assim, no começo é igual. Então tem o vinho base, né? Tanto o vinho branco como o vinho tinto. Depois do vinho base é feita a segunda fermentação, só que a fermentação é feita o quê? E não é dentro da garrafa igual ao método champenoise, é feito direto nos tanques de inox. Então é feito direto nos tanques de inox, a segunda fermentação, e depois tem também o licor de expedição, certo? Tem o licor de expedição no método de Charmat para fazer aquele tipo, se é Brut, Natura, Extra Dry, Demi-Sec, Idu, tá? Tem essa adição do licor de expedição. Então depois que faz a segunda fermentação, no tanque de inox, aí depois que o produtor, depois de 3 meses, já pode sair com a venda dos espumantes, tá? Ou pode deixar fazer o envelhecimento direto dentro da garrafa. Então é um método mais simples, né, e não tão caro quanto o método de champenoise, tá? Então esses são os dois métodos de produção, espumantes e champanhes, tá ok? O próximo é o vinho rosé. Quais são os métodos de fazer a verificação de vinho rosé, tá? O vinho tem um primeiro método que é prensou o vinho, fez a colheita da uva, faz a prensa do vinho lentamente, tá? Então aí a prensa tem que ser calibrada, prensa hidráulica, para fazer a prensa lentamente, certo? Então fez a prensa lentamente do vinho. A maceração, como é feito no vinho tinto durante 2, 3 semanas, na fabricação do vinho rosé, 3 horas a 5 horas no máximo, aquele suco em contato com a casca. Então é bem rápido esse processo. Então, fez a maceração em pouquíssimo tempo, pouquíssimas horas, aí já faz a fermentação, certo? Já faz a fermentação, fez a fermentação em tanque também de inox, tá? Tá pronto o vinho rosé. Não é tão simples assim, né, pessoal? Tem todo o processo, mas assim, não fica tanto tempo macerando quanto o vinho tinto. Então, pouquíssimas horas de maceração, já faz a fermentação e está pronto o rosé. O outro tipo é fazer com a prensa normal, não é fazendo a prensagem lenta, já é a prensagem normal, um pouco mais rápida, tá? Aí segue o mesmo processo, ao invés de fazer uma prensagem mais lenta, é uma prensagem mais rápida, tá? É uma maceração também, 3 a 5 horas, tanque de inox. Por que tanque de inox? São raros vinhos rosés que são envelhecidos em barris, tá? Por quê? Porque é um vinho mais leve, é um vinho mais
fresco, mais refrescante. Então não se faz em barrica de carvalho, tá? E o outro método, que é o último, não menos importante, que é o Sanier, que eles falam, né? Que fala, que é um método do que? Faz a prensa, faz a maceração do suco com a casca. Só que acontece, faz a sangria do suco e deixa bastante casca, a casca da uva, fazendo a maceração com um pouco do suco. Então depois que fez a drenagem, tá? Depois que fez a prensa, drenou aquele suco, o produtor vai deixar o que? Vai deixar o mosto, o suco, muito tempo com a casca, para ter o que? Um vinho bem tânico. Aí esse vinho tânico, certo? Vai ser depois preparado. Só que o que fez a sangria vai ser o vinho rosé, tá? Que é o primeiro passo. Tá? Então são esses 3 métodos: prensa lenta, prensa normal, depois a sangria daquele vinho super tânico, tá? Que ficou muito tempo com as cascas, certo? E por final, pessoal, vinificação dos vinhos de sobremesa, os vinhos fortificados. Vinho do Porto, por exemplo, que a maioria já conhece, que são os vinhos digestivos, certo? Como que é feito? Então fez a colheita, só que a colheita é feita com uvas passadas já, certo? Eles não esperam a maduração certinho, o tempo certinho para colher as uvas, então deixa passar. Deixou passar, então vai ter mais açúcar, vai estar muito madura ali, que vai estar passada já, então vai ter muito açúcar. Então colheu essa uva, né, bem passada, colocou na prensa, fez a fermentação. Aí acontece, o produtor vai colocar o quê? O aguardente. O aguardente vínica, que vai ser o quê? Vai ser esse aguardente que vai quebrar, vai matar as leveduras, e junto com o processo fez a fermentação. Depois o produtor coloca o aguardente vínico, que é forte, bem alcoólico, mata, para o processo de fermentação, vai matar todas as leveduras, e com esse aguardente ele vai verificar qual vai ser o teor alcoólico. Geralmente vai variar de 19%, 21%, normalmente o teor alcoólico desses vinhos de sobremesa, desses vinhos fortificados, que é bem forte, parece meio doce, mas é bem forte, né? Por isso que toma assim, taças menores, porque não coloca tanto quanto uns vinhos normal, vinho branco, vinho tinto. Tem também o colheita tardia, certo? Que é feito com uvas já passadas, passou muito mais do que o do Porto que comentei, então passou a uva lá do time dela, muito mais. Aí é feito o mesmo processo, fermentou, aguardente e tem a fermentação também, tá? Então a única diferença é o que? Ela é feita com uvas mais passadas quanto o processo do vinho do Porto. Tem ice wine, que é o que? Que são feitos os vinhos fortificados ice wine, que é o feito com uvas congeladas também, esse é o terceiro método, com uvas congeladas. Então em algumas regiões fazem esse vinho, ice wine, então deixam a uva congelar, então depois de congelada a uva tiram do pé e faz todo o processo. O processo não muda, a diferença é o tipo de uva. Deixou passar um pouco do normal, deixou passar bastante, deixou passar e congelar as uvas e por fim o vinho fortificado de uvas botritizadas, né? Então Tokaj na Hungria é bem famoso por ter esse vinho fortificado que deixa o que? O produtor deixa o fungo, o botrytis, pegar na uva. Então essa uva fica com fungo, fica toda assim deformada por causa do fungo, e isso tem bastante açúcar, bastante álcool, né, no processo de fermentação, tá? E é bem interessante esse processo de deixar a uva ser
ser comida pelos fungos, né? E fazer um vinho a partir disso, né? Isso que é o mais interessante, é muito gostoso mesmo. Quem tiver oportunidade de experimentar, degustar um vinho botitizado, é bem interessante, tá? Então são esses 4 principais métodos na parte de vinificação dos vinhos sobremesa, os vinhos fortificados, tá, pessoal? Então foi bem rápido o processo, assim, para a gente não ficar falando muito. Então é um macro processo que nós falamos de vinificação: espumantes, champanhes, vinhos rosés e vinhos de sobremesa, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative a notificação, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima taça.